gente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre motivação. Quando a gente fala e pensa sobre motivação, a gente está falando de coisas que de repente a criança gosta e ela quer tanto, que ela vai fazer tudo possível para ter aquilo. Ou de coisas que, digamos assim, a criança não gosta e ela não quer tanto, que ela vai fazer tudo possível para se esquivar daquilo. Então, às vezes a gente é muito motivado para fazer algo ou para a gente tentar se esquivar e sair de determinada situação, de uma determinada questão que a gente não gosta. Vamos pensar aqui um pouquinho. Por exemplo, quando vocês estão morrendo de sede, sabe aquele dia que tá um calor danado, tá quente e aí tá abafado, vocês não dariam qualquer coisa por uma água? Ou vocês estão morrendo de fome, nossa, passou o dia inteiro, não teve tempo, não conseguiam comer, dariam tudo que eu quisesse, agora eu só queria poder parar para comer. Ou então, de repente, para a criança, aquele celular que ela não tem tanto acesso durante o dia, ela chega da escola, passou a manhã inteira sem celular na escola, a primeira coisa que ela faz é chegar em casa, cadê o celular do papai, cadê o celular da mamãe? Porque ela passou o dia inteiro sem celular. A motivação, ela vai ter muita relação com a questão que a gente chama de privação. Então, quanto mais tempo uma criança ela passa sem algo que ela gosta, e ela fica, digamos, na privação disso, mais ela vai querer ter acesso àquilo. É por isso que a gente pede a rotação dos brinquedos, de vocês terem os brinquedos em caixas separadas, despega alguns brinquedos e guarda, e traz a cada 1 a 2 semanas, vai trocando os brinquedos. Quando a gente faz isso, a gente está trabalhando na motivação. Eu passei um tempo sem isso, eu estou em privação de algo, e aí eu vou querer muito isso quando eu ver de novo, porque eu passei um tempo sem ter acesso. Quem aqui já começou uma dieta sabe exatamente do que a gente está falando. A gente, principalmente se a gente começou uma dieta e não um processo de reeducação alimentar. A gente começou a se privar de repente de comer determinados alimentos. Quando a gente olha esse alimento, nossa, parece que ele assim, a vontade que você tem de um chocolate e uma batata frita é uma coisa imensa. Por quê? Porque você estava em privação desses alimentos, então o valor dele se torna muito maior. A mesma coisa vai acontecer, lembra que a gente falou do oposto. Então, por exemplo, se eu tenho acesso livre por muito tempo para algo, um brinquedo, sabe aquela coisa que diz, ele enjoou desse brinquedo, não gosta mais, nem se interessa, nem olha. Por quê? Porque eu estou, de repente, saciado daquilo. Já tive aquilo por tanto tempo que, não quero. Às vezes eu quero até que tire, que pare, não quero aquilo. Sabe quando de repente você tá na casa casa de avó, né? E aí você comeu, só mais uma colherada, meu filho, não, chega. Né? Então, a gente acaba não querendo isso. Por que a gente precisa olhar para isso? Por quê? Quanto mais privado a gente estiver de algo que a gente gosta, maior vai ser a chance da gente tentar conseguir. Quanto mais saciado a gente está de algo, menor a chance da criança não querer aquilo. Pense, por exemplo, vocês vão para um parque no shopping. Se a criança não vai há muito tempo para o shopping e ela ama o parque, normalmente aquele lugar é um lugar que tem comportamentos às vezes inadequados, ela não quer ir embora. Se ela está há muito tempo para ir, você chegou lá, passou 5 ou 10 minutos, você disser, vamos embora, você já sabe o que vai acontecer. Então ela estava em privação daquilo e aí quando chega lá ela vai tentar fazer tudo o possível para continuar se mantendo naquilo. Mas de repente, se você foi lá, a criança brincou, depois de um tempo você diz, vamos embora, ela já está de boa para ir embora, porque ela já está saciada. Vocês estão percebendo essa relação? Claro, gente, a gente tem que ter muito cuidado com, Mari, então eu vou dar o celular para ele 24 horas porque aí ele vai ficar saciado. Não necessariamente. Existem algumas coisas que elas têm um valor tão forte, tão grande, que a gente não fica saciado tão fácil assim, tá? Principalmente quando a gente pensa em celular, tablet, que existem várias coisas diferentes dentro dele. Não é uma coisa, é um aparelhinho que tem uma infinita quantidade de recursos, de brinquedos, de brincadeiras. Então, de repente, ela ficou saciada de um aplicativo, mas ela tem mais 50. Tá? Então tenham cuidado com isso, tá bom? A ideia aqui é que vocês percebam que se a criança de vocês ela está em privação de algo, de repente existe mais chance dela ter um comportamento problema por conta desse algo. Ou se ela já está muito saciada de algo, é mais chance dela ter um comportamento problema porque ela está saciada disso. É por isso, por exemplo, que é importante que a gente, ao programar sessões de terapia que às vezes demoram mais tempo, a gente programe também ter intervalos. Então,
tem intervalos onde a criança sai, é importante que a criança não fique numa mesinha o tempo todo, que ela tenha variedade de coisas, variedade de ações, variedade de atividades. Por quê? Porque senão eu posso ter, depois de um tempo, a criança já está saciada daquilo, já não aguenta mais aquilo, e ela começa a ter comportamentos problemas para tentar sair daquilo. Então, compreender essa questão de será que ele já está saciado disso, já não aguenta mais isso e eu preciso mudar? Como eu consigo mudar antes dele chegar nesse momento do saciado? Ou então, será que ele está muito tempo em privação disso, por isso ele vai ter esse inadequado? Quando eu consigo começar a ter uma ideia dessa questão de privação e de saciado e pensar nessa questão motivacional, eu consigo compreender melhor porque alguns determinados comportamentos, problemas ocorrem, e eu consigo também me prevenir mais e saber, eu acho que nessa situação faz muito tempo que a gente não vai lá, faz muito tempo que isso não acontece, a chance de acontecer alguma coisa vai ser muito maior. Como é que eu posso prevenir? A gente falou daqui vários outros procedimentos ao longo das últimas aulas, né? A gente trouxe vários recursos para vocês, de rotina, placa do antes e depois, de pegando embalo. Então a gente tem vários procedimentos que a gente pode estar usando para tentar prevenir. Mas compreender essa questão motivacional é um recurso a mais e algo a mais para dar aquele elemento. Não é simplesmente que ele goste, ele está muito tempo sem isso, ele está muito tempo com isso. E aí muda o valor daquele determinado elemento, daquela determinada questão. Inclusive, deixa eu falar uma coisa para vocês. É por isso que às vezes, quando a gente está fazendo algum procedimento muito específico, por exemplo, treino do banheiro, tá? A gente está fazendo treino no banheiro. Aí a gente pede, a gente quer ter reforçadores, coisas legais que a criança só usa, só tem acesso se ela faz o xixi ou se ela faz o cocô no vaso, tá? E a gente estabelece isso com a família. Olha, isso aqui só pode ser quando ela faz xixi e cocô no vaso. Porque é algo muito, muito especial só pro banheiro. Aí, ao longo do dia, em várias outras situações que não são a do banheiro, a criança acaba tendo acesso a isso. Aí a criança fica insaciada. Aquilo ela tem acesso em outros momentos. Não funciona o procedimento do banheiro. Foi o procedimento que não funcionou? Não necessariamente, né? Existe uma questão que foi a questão do reforçamento que não estava funcionando. E não é que aquilo que você usou para ter no banheiro não fosse reforçador, não fosse algo que a criança gosta. É que ela teve acesso a isso em vários outros momentos, de modo que quando chegou na hora do treino do banheiro não fazia tanto sentido. Às vezes com algumas crianças, inclusive, a gente pode pedir para ter uma caixa de brinquedos que só usa durante a terapia, que só usa no momento da terapia. Por quê? Porque às vezes para algumas crianças a gente precisa ter coisas guardadas muito especiais. Sabe aquela coisa de quando o fulano vem pra cá, a gente vai brincar, vai interagir, tem coisas muito especiais que a gente tem junto. E aí eu aumento as chances da criança se engajar e fazer coisas porque existem recursos que ela está um tempo sem privação e que aí aumenta a chance dela querer fazer algo, se engajar em algo por conta dos recursos lúdicos que você tem, tá? Então, esse é um dos motivos que às vezes a gente pede para ter uma caixa separada ou para não usar determinado recurso, determinado brinquedo, determinado estímulo em outros momentos. Por quê? Porque a gente quer guardar para situações especiais, para comportamentos que a gente quer, nossa, dar aquele super up, que a criança entenda que aquilo foi muito, 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 muito legal. Então a gente quer guardar, salvar, deixar um pouquinho em privação daquilo para quando ela veja, ela fique maravilhada. Gente, novamente, muito cuidado, tá? Existe toda uma questão ética aqui. Ninguém vai colocar a criança em privação de comida, ninguém vai começar a colocar a criança em privação de água, né? Assim, tipo, então não vou... Não é isso, tá bom? Pelo amor de Deus. Eu posso, de repente, ter um chocolate especial que só se usa em alguns momentos, tá? Mas, ou eu não vou também colocar a criança em privação de brinquedo, tirar todos os brinquedos da criança. Não é isso. É ter esse equilíbrio, ter essa distribuição. E alguns elementos eu guardo para serem especiais para alguns tipos de intervenção, de procedimentos que eu quero ensinar e que eu quero que a criança comece a aprender e fazer. Então tenham essa noção de motivação, vai ajudar muito o olhar de vocês. Ok? Gente, espero que vocês tenham gostado dessas aulas. Eu sei que foram várias informações, vários procedimentos diferentes. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai estar ajudando vocês e tirando as dúvidas de vocês sobre esse assunto. Eu acredito muito na prevenção de comportamento problema. Muito, 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 muito. Eu acredito muito no ensino de construção, onde a gente vai colocando coisas no lugar, onde a gente vai ensinando as habilidades adequadas. E eu acho que traz muito mais qualidade de vida para a família toda, quando a gente consegue prevenir. Então,
espero que os recursos que a gente trouxe ao longo dessa aula possam ajudar a família de vocês.